tarde, meus queridos irmãos em Cristo, né? É bom vê-los de novo aqui agora por esse grupo de WhatsApp, onde nós vamos fazer aí reflexões na palavra, nos alimentar dela, né? E hoje, o tema da nossa reflexão vai ser um ministério chamado casamento. Dá uma olhada na sua Bíblia aí, 2 Timóteo 3,5, está escrito assim, olha: pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? O raciocínio é lógico, é simples. Se você não tem habilidade para cuidar da sua casa, como que você pode cuidar da igreja de Deus? Isso por quê? Porque Paulo quis fazer uma relação direta da igreja com a família. Nenhuma igreja é saudável com famílias doentes, correto? Muito bem. A família, ela é um padrão de Deus para a igreja. Nós precisamos trabalhar nesta área para que a igreja seja saudável. É importante notar também que nenhuma nação será forte se ela tiver uma estrutura familiar fraca. Faz sentido você dizer: eu tenho uma nação forte, uma nação trabalhadora, uma nação próspera, mas as famílias dessa nação são famílias desestruturadas? Não são. A desestruturação da família, ela vai refletir diretamente no país, na segurança pública, até mesmo na política, né? A nação, na verdade, é um conjunto de famílias. Um conjunto de famílias gera uma nação. A nossa própria Constituição diz que a família é a célula máter, é a célula mãe de uma sociedade, né? São coisas que nós precisamos pensar, porque a nossa família está sendo muito atacada, não é verdade? Agora, o que significa liderar bem a sua casa? Porque Timóteo diz aqui na nossa leitura que se alguém não governa bem a sua própria casa, como vai governar bem a igreja de Deus? O que é governar bem a sua casa? Eu sei que eu estou falando aqui com pais que se sentem fracassados na sua missão, que talvez criou filhos e os filhos não corresponderam à educação que receberam. Isso por quê? Porque você já notou que das 24 horas do dia, o seu filho passa a maior parte do tempo longe de você, você trabalha fora. Você não é um homem do campo que pode ir para o trabalho e levar seu filho junto. Antigamente tinham muitas profissões que era assim, não? O ferreiro trabalhava junto com o filho, o agricultor trabalhava junto com o filho. E essa falta de contato dificulta a administração da família, né? Mas o que significa isso, administrar bem a sua casa? Não significa necessariamente ter uma família em ordem. Se você observar lá em Gênesis 27:46, Rebeca vira para Isaac e fala assim: desgostosa estou pelas filhas de Et, os heteus, né? Um casamento que Esaú arrumou com os heteus. Esaú casou com uma mulher estrangeira. E Rebeca faz um apelo para Isaac: se Jacó se casar com as mulheres dessa terra, de que me servirá a vida? Olha a frase dela. Ou seja, eu já tenho um filho mal casado. Se o segundo se casar mal, então minha vida está perdida. Foi daí que Jacó foi enviado para encontrar lá a sua esposa Raquel e trouxe Lia de estepe, né? Mas essa era a posição de Raquel. Ela queria salvar a família, uma família desestruturada. Por quê? Porque tinha um filho rebelde. Então, não é necessariamente ter uma família em ordem. Significa que você tem sido exemplo para a família. Isso é administrar bem a sua casa. Você pode ter até um filho que tendeu para os crimes, mas ele nunca vai poder dizer: eu não tive pai. Ele nunca vai poder dizer: o meu pai não me educou. Então, um homem que governa bem a sua casa é um homem que pode falar igual Paulo: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei.
Se você pode dizer isso para a sua família, para os seus filhos, você governa bem a sua casa. Amém? Agora, se você não ensinou os seus filhos e se você nunca deu para eles bom exemplo, então está na hora de a gente rever alguns valores, correto? Sobre casamento, deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual foi o pastor que casou Adão? Pastor Adilson, não tinha pastor naquela época, era só Adão e Eva. O casamento, ela é uma união, o casamento é uma união mais profunda do que uma cerimônia religiosa, onde um pastor ou um padre oficia. É muito mais profundo do que isso. Se nós analisarmos aí em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 23 e 24, quando Deus criou Eva, Adão olha para ela e disse assim, uau, né? Essa é osso do meu osso, carne da minha carne, eu vou chamá-la varoa. Eu te pergunto para você uma coisa, se tem orelha de porco e não é porco, se tem rabo de porco e não é porco, se tem focinho de porco e não é porco, é o quê? É uma feijoada, não é? É a única opção. Então, se eu disser para você, é osso do seu osso, é carne da sua carne, quem que é? Aí você vai falar assim, é minha mulher, mas eu vou mais profundo. Se é osso do seu osso e carne da sua carne, então é você. A sua mulher é uma extensão de você. Você já parou para pensar nisso? Se ela é osso do seu osso e carne da sua carne, a Bíblia diz que serão os dois uma só carne. Então a sua esposa é você. O seu marido, no caso aqui nós só estamos falando para homens, né? Mas o marido também é uma extensão da mulher. E uma coisa muito linda que a Bíblia diz no versículo 24, que os dois formam uma só carne. A palavra aí no versículo 24 em hebraico é a palavra errad. Sabe o que tem de bonito nessa palavra errad? Ela também aparece em Deuteronômio 6:4. Dá uma olhada lá. Ouve Israel, Shema Israel, Adonai Elohim, né? Nosso Deus, Adonai o Senhor, Errad. Sabe o que quer dizer? Em Deuteronômio 6:4 ele está falando, o Senhor, o Deus de Israel, é um. E ele usa a palavra Errad. E quando Adão vira e fala sobre Eva, ele fala, nós somos um. A mesma palavra Errad. Ou significa que a palavra que define unidade de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, existe uma palavra que define unidade de Deus, que se chama Errad. Esta mesma palavra, ela define o homem e a mulher, os dois serão um, Errad. A unidade entre o homem e a mulher tem o mesmo sentido da unidade da Trindade. Olha que coisa linda, meu querido. Isso significa que nós que afirmamos sermos imagem e semelhança de Deus, essa imagem e semelhança também está na união entre marido e mulher. Isso é um sinal da semelhança entre o homem e Deus. A unidade, mais de um ser formando, né, uma unidade. Olha a importância do casamento. Olha a importância desse ministério chamado casamento. Ele é capaz de refletir a imagem de Deus. Tá bom? Essa é a reflexão que eu queria passar para vocês. Deus abençoe e fique com Deus.